Vamos para a palavra, meus irmãos, glória a Deus, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aleluias. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Fale comigo, com cada um dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Não é uma palavra longa, meu Deus, mas que o Senhor ministre, Pai, profundamente, tremendamente sobre nós. Amém, meus irmãos. Alguns textos falam a casa construída na rocha, ou a casa construída sobre a rocha. Jesus, meus irmãos, ele traz esse ensino, traz essa advertência para o povo, porque Jesus entendia sobre construção. Jesus, ele era um carpinteiro, e os estudiosos ensinam, explicam que o carpinteiro, naquela época, ele era um artesão, ou um pedreiro, né? Às vezes, diferentemente que nós pensamos que é um marceneiro só, não, ele mexia com obras. Jesus conhecia sobre obras. E qualquer pessoa que pensa um dia em construir uma casa, ela tem que primeiramente começar pelo alicerce, não é isso, meus irmãos? Ela tem que começar pela estrutura, pela base. E quanto maior é o alicerce, quanto mais profundo é o alicerce, maior você tem, a maior capacidade você tem para construir. O Lucas falou aqui, ele teve recente em Marrocos, e eu lembro que ele comentando comigo, quando ele tinha ido para a viagem, foi quando a Aline descobriu que estava grávida, né? E ele pensou, meu Deus do céu, vou para Marrocos, e não sabe o que vai esperar por lá, porque era um país que estava todo devastado, regiões estavam destruídas. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. O Marlon, nós estávamos ajudando o Marlon naquele tempo, e o Marlon mandava fotos para mim quase diariamente, do que eles estavam construindo, e realmente você viu uma cidade em ruínas, tudo destruído, casas totalmente destruídas. E algumas casas você via entre diversas que estavam em pé. Até uma das casas, que não sei se foi quantos dias que vocês ficaram lá, mas uma das casas que ele mandou a foto, eu lembro que era uma casa que estava com teto, parede, mas tinha rachaduras de mais de 3 centímetros. E eu brincava e falava, Marlon, como é que vocês conseguem dormir numa casa dessa? Com uma rachadura desse tamanho? E ele falou, não, pastor, fica tranquilo, porque é o que tem de melhor aqui. E as pessoas que entendem falaram que essa casa foi bem construída. E eu falava, mas não tem como. Eu fiquei com medo, e um dia eu mandei um áudio para ele à noite, falei com a Paulinha, fiquei preocupado, falei, Mário, por favor, vai para outro lugar, nem que nós tenhamos que arcar o custo, mas vai para outro lugar, porque eu não estou sentindo bem, vocês ficarem numa rachadura de mais de 3 centímetros, esse negócio logo, logo vai cair, se vier outro abalo, vai cair, todo mundo vai morrer. E ele falou, não, pastor, fica tranquilo, nós estamos em paz aqui é a casa que nós somos recebidos, nós cremos na provisão do Senhor, e disseram que essa casa é bem construída. Jesus, meus irmãos, traz um ensinamento sobre alicerces, sobre estrutura boa, sobre uma base sólida. Na verdade, ele faz os dois comparativos. Ele fala sobre o alicerce bom, a pessoa que constrói sobre a rocha. Na verdade, toda diferença, ela é a base que nós estamos apoiando.
Se você falar para mim, pastor, eu vou fazer uma bela de uma construção na beira do mar, lá no solo lá do mar, você pode fazer a melhor construção, ela será abalada e vai cair com certeza. Mas se você construir num solo, meus irmãos, que é totalmente sólido, ele é totalmente rochoso, ele é firme, você pode colocar a casa que for que não vai se abalar. Jesus traz esse ensinamento para nós, que nós devemos estar em construção. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é um livro que fala constantemente, presta atenção, fala constantemente de pessoas que não paravam de construir. Tanto é que o povo, quando estava no deserto, tanto é que o povo, quando estava caminhando em direção à terra prometida, o povo, meus irmãos, a Bíblia relata que eles estavam constantemente desfazendo as suas tendas, construindo em novo lugar. Mexeu alguma coisa aqui, Moisés, ou antes, não sei o que aconteceu. Eles constantemente, eles estavam em outros lugares e eles tinham que construir novamente suas tendas, as suas casas, eles viviam em constante construção. Presta atenção também aqui, a Bíblia fala sobre construção de altares. Eu vou falar aqui um pouco sobre construção, meus irmãos. A Bíblia vai falar sobre construção de altares também. E eles construíam altares por pedras. Eles pegavam as pedras e eles deitavam as pedras naquele lugar. E eles construíam altares sobre pedras. Eles pegavam as pedras e eles colocavam pedra sobre pedra para construir um altar. E eles, meus irmãos, a Bíblia fala em Josué, capítulo 4, ele fala que quando Moisés morre, quando Moisés, meus irmãos, chega no final da sua vida, e quando Josué começa o seu trabalho, Deus chama ele no capítulo 1 e fala o que para Josué? Josué, o meu servo Moisés morreu. Ele chegou até aqui, mas o meu servo Moisés morreu. Agora você vai conduzir esse povo para a terra que eu prometi. Você agora vai conduzir esse povo para a terra que eu determinei. Ele diz, olha, você agora vai dar continuidade. Josué fala o quê? Não, Deus. Nós estávamos acostumados com Moisés. Nós estávamos acostumados com ele. Nós não temos essa habilidade. E Deus fala o quê para ele, meus irmãos? Josué capítulo 1, a partir do 7, o 8, o 9, o 10, vai falando, seja forte e corajoso, não desanime no meio do caminho, não pasmes, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você todos os dias da sua vida, então somente seja forte e corajoso. O que mais ele diz? Você medite na palavra do Senhor de noite e de dia, você se concentre na palavra do Senhor e não desvie o seu pensamento. O que Deus estava dando a indicação? Toda boa construção, todo bom alicerce, ele é feito quando nós nos baseamos na palavra de Deus, meus irmãos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Toda boa construção, todo bom alicerce, ele é baseado na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Me ajuda aqui um pouquinho, Anderson, faz alguma coisa aí por mim, me ajuda, meu irmão. Senão eu vou acabar com a minha voz aqui. Todo bom alicerce, ele é feito, constituído na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas toda mudança requer uma nova construção. Toda mudança requer uma nova construção. Toda mudança, seja na área que você está, na vida que você está, você precisa de uma nova construção. Você precisa de um novo tempo. Você precisa passar por tempos novos, meus irmãos. Todos nós construímos certa vez na areia.
E quantas vezes bateram os rios, veio as inundações, o vento foi forte e a nossa casa caiu. Aleluia. O aleluia foi para o Anderson, viu? Aleluia, viu, Anderson? Não foi porque caiu a minha casa. Nós constantemente temos que construir, meus irmãos. Nessa manhã, às vezes, o Senhor te trouxe aqui. Essa palavra saiu do forno ontem à noite. Falei para a Paulinha, não sai. E aí eu fui tomar banho, ela falou, então tira o foco. Vai orar a Deus mais e vai fazer outra coisa que o Espírito Santo vai te trazer a palavra. Eu estava no banho e o Espírito Santo falou comigo. Sobre novas construções numa rocha firme. Pode ser que você esteja aqui hoje e está precisando de um novo tempo do Senhor na sua vida. Nessa manhã o Espírito Santo quer te dar esse novo tempo para você hoje. Pode ser que a tua casa está trincada. Pode ser que você está na beira de ela ser demolida. Porque você estava enraizado, você estava construído sobre a areia. E casa sobre a areia, meus irmãos, vai passar os problemas e os problemas vão derrubar ela. É inevitável, todos, meus irmãos, todos vão passar pelas chuvas, todos vão enfrentar inundações, todos vão enfrentar os ventos vão castigar a nossa casa, mas depende da base, aonde está alicerçada, meus irmãos, é forte, não é forte, então nós vamos construir sobre isso. Aqui a Bíblia está falando da sua família, da sua vida. Aqui a Bíblia, Jesus está falando sobre a vida. Ele não está usando, o que na verdade Jesus está falando aqui, ele não está falando bem da construção, que nós vamos construir uma casa. Não, ele está falando o seguinte: eu sou a rocha, eu sou quem se basear, quem construir a sua vida nas minhas palavras, quem construir a sua vida no alicerce que é Cristo, meu irmão, esse não vai abalar, esse vai construir. E pode passar o vento forte, porque todo mundo vai passar pela luta, meus irmãos, todo mundo vai passar pelo desgaste, mas a diferença é em quem nós estamos alicerçados. Aleluia! O povo de Deus estava acostumado a construir no deserto. Só chega a terra prometida, meu irmão, quem aprende a construir no deserto. Algumas pessoas pode olhar para você e falar, puxa vida, mas você não sabe o que é luta, meu irmão? Você não passou por luta hoje? Você vai falar, meu irmão, não, é porque eu sobrevivi cantando, adorando. É porque eu sobrevivi no dia da luta e eu pude contemplar a grandeza do Senhor na minha vida. Algumas pessoas chegam para mim, para Paulinho, e falam, nossa, mas vocês são tão abençoados e tão prósperos. Eu falei, meus irmãos, é porque vocês não viram nós construir no meio do deserto. Pastor, mas vocês iam falar assim, nossa, vocês fizeram uma viagem tão boa. Eu falei, é verdade, meu irmão, mas no dia que estava acabando a gasolina no meu carro, que eu empurrava, ninguém estava lá. No dia que nós estávamos passando necessidade, no dia que nós compramos nosso primeiro apartamento e quase perdemos ele 3 vezes para o banco, nós sabemos como que era construir no meio do deserto. No dia que meu nome foi parar lá na Inadimplente, e eu tive que correr, lutar para resgatar a honra que o Senhor tinha prometido, nós sabíamos o que era construir no meio do deserto. No dia que nós passamos, meus irmãos, e tua casa se racha toda, você aprende a construir no meio do deserto. Quem constrói no deserto sabe que ali não é o melhor lugar para ficar. Quem constrói na luta, meus irmãos, o Salmo 126 fala, aquele que leva a preciosa semente, cantando e chorando, voltará com certeza, trazendo nas suas mãos os molhos da vitória, vai glorificar a Deus. O povo perguntava, por que vocês cantam? Por que vocês estão tão felizes? Por que vocês estão com tanta alegria no seu sorriso, na sua boca, nos seus olhares? Eles falavam, porque nós cremos no Deus
Deus das nossas vidas. Hoje nós não chegamos à terra, mas espera aí, vocês não estão ainda na terra prometida, mas eles falam: bendito, nós somos um peregrino caminhando em direção das promessas do Senhor para nossas vidas. Por isso que a nossa boca se encheu de riso, o nosso cântico de louvores, porque nós glorificamos o Deus que é fiel, o Deus que é verdadeiro, o Senhor que é maravilhoso. A nossa vida tem que estar alicerçada na base que é Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você tem que estar com a sua vida, meu irmão, pautada no Senhor Jesus. Você tem que aprender a construir, mas na terra boa, na terra firme. Construção, meus irmãos. Josué deu a dica: Senhor, está difícil para mim esse tempo novo, esse tempo de transição, mas nós estamos alicerçados no Senhor Jesus Cristo. Esses dias perguntaram: pastor, como está sendo para vocês assumirem a igreja, fazendo? Eu falei: olha, primeiramente quem chamou foi o Senhor Jesus, mas a luta continua grande cada vez mais, meus irmãos. Cada vez mais a luta está grande, o desafio está grande, mas nós estamos assim como Josué: Senhor, seja forte e corajoso, não pasme, não olhes para a direita nem para a esquerda, nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo, e nós vamos continuar glorificando e louvando o Senhor. Toda vez que você, meus irmãos, é acometido por uma novidade, por um tempo novo, não recue, não pare. Fala: esse é o tempo de eu começar a construção. Se esse é o tempo, comece, meus irmãos. Comece pelo piso, meus irmãos. Depois vai pelas paredes. Depois coloca o telhado, mas construa no Senhor uma casa nova, um tempo novo. Aleluia. Gênesis, meus irmãos, 35. Deus dá uma ordem para Jacó. Jacó tinha um problema com seu irmão Esaú, e ele ora a Deus, ele clama a Deus em Betel, e ele consegue, o Senhor acalma o coração do irmão, eles se reconciliam, e Deus fala para ele: agora você vai fazer um altar de memorial, você vai construir em Betel um altar. Gênesis 35 que fala: você vai fazer um altar, e você vai fazer um altar para lembrar, não só você, mas todas as gerações, para dizer: Deus me abençoou, Deus foi o Senhor da minha vida, Deus foi aquele que nos resgatou. E a Bíblia fala que até o dia de hoje, todo judeu sabe que Deus aplacou a ira do irmão de Jacó, e o Senhor foi com ele, deu prosperidade, deu paz, o Senhor era com ele. Aleluia. Você tem que levantar, meus irmãos, construções de altares na sua vida, para dizer: Jesus, obrigado, Senhor. É mais um memorial que eu quero glorificar o nome do Senhor. É mais um tempo que eu quero glorificar o nome do Senhor, que eu quero exaltar o nome do Senhor. É mais um tempo. Abraão, Isaac, teve vários, meus irmãos. Nós vivemos construindo. Quero dizer para você, primeira categoria de pessoas: se você passou por algum tempo que veio um vento forte, veio uma chuva, inundou, como os nossos irmãos lá, que perderam tudo. Mas às vezes você está aqui hoje, está vivendo um tempo que às vezes o casamento foi destruído, o comércio, a vida, o profissional, familiar. E você chega e fala: puxa vida, eu estou num tempo que eu estou destruído. A minha casa está, se ficou alguma coisa, ainda está trincada. Mas o telhado já foi embora, as paredes, só ficou o terreno. Glória a Deus por isso, meu irmão. Jesus fala para você: quem ouve as minhas palavras e pratica, é tão sábio, diga comigo, sábio, meus irmãos. Sábio, meus irmãos, é a pessoa que é abençoada. É tão sábio que constrói sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos, a casa não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme.
Meus irmãos, construção faz parte da vida do crente. Pastor, a minha casa está uma desgraça, popularmente falando, está numa ruína, está destruída. Amém, meu irmão? Sabe quem vai poder construir novamente? Você, eu. Não, eu vou contratar uma pessoa boa para construir a minha casa dessa vez. Não tem como. Faz parte você construir. Comece do zero se for preciso. Se for preciso, derruba tudo mesmo que estava ruim e começa do zero. Se for preciso, não caiu, mas eu estou precisando fazer um remendo aqui, uma reestruturação aqui, eu preciso colocar o telhado que agora estava inundado, nós precisamos colocar isso, aquilo. Meus irmãos, é assim que você tem que fazer. Falar em telhado, eu estou já quase pulando aqui, glorificando a Deus, que eu não estou vendo escorrer nada nessas paredes, meu irmão. Estou quase orando aqui, saindo correndo nessa igreja aqui. De tanto nós já trocamos quase todas as telhas, esse lado ainda não. Eu estava aqui pregando e preocupado. Cada um que vem profissional, que vem, sobe, o outro, a massa era gato, era não sei o quê. Meus irmãos, só por Jesus, e glória a Deus, não está molhando. Se você hoje está com a sua casa e precisa de uma transformação, Jesus, meus irmãos, Ele é a base para você construir certo. Senhor, eu não sei construir. Pede para Deus. Se apresente para Deus. Jesus, como que eu vou construir de uma melhor maneira? Se apresente hoje para Deus. Jesus, eu não sei como que eu vou fazer. Se apresente para Deus. A Bíblia fala que quem não tem sabedoria, peça para o Senhor que Ele dá deliberadamente. Você tem que pedir, Jesus, como é que eu construo? Como é que eu faço uma construção nova? Sabe aquela prosperidade? Eu quero ter uma nova construção agora, uma segunda casa. Eu tenho a primeira, mas a segunda eu quero melhor, porque a Bíblia fala que a glória da segunda casa vai ser melhor. Então, Senhor, eu quero a Tua presença novamente na minha vida, aleluia. Quando, meus irmãos, Noé estava construindo a arca do Senhor, preste atenção, a Bíblia fala que ele demorou quanto tempo para construir a arca, meus irmãos? 100 anos, imagina construir uma arca durante 100 anos, com certeza a Bíblia mesmo relata que ele foi tido como louco naquela nação, naquela região, certo? Os filhos deles provavelmente estavam sofrendo bullying, todo mundo estava falando mal dele, e ele dizia o quê? Eu vou continuar construindo o projeto que Deus colocou sobre a minha vida. Eu não vou olhar para um lado para outro, eu vou continuar pegando prego e eu vou martelar aqui, porque eu creio naquele que mandou eu construir a arca. E ele dizia, eu estou construindo uma arca chamada a Arca da Salvação. Todos aqueles que estiverem dentro da arca, Deus declarou que vai ser salvo. Todos aqueles que estiverem dentro da arca serão salvos. E ele, meus irmãos, diz que ele continuou construindo. Mas, ô Noé, o que é chuva? Nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca ninguém tinha visto uma gota sobre a terra, imagina. Mas ó, Deus falou que vai cair água do céu. Esse cara está maluco? Não, olha, Deus está falando que essa arca vai ser chamada Arca da Salvação. Não, eu não vou acreditar, meu irmão. Se você estiver na construção no Senhor, não olhe para a direita nem para a esquerda, não pare de construir, porque a salvação ela virá do Senhor, amém? Jesus quis dizer o seguinte, eu sou a própria rocha, e eu sou a salvação, amém, meus irmãos? O que Jesus estava ensinando para nós? Que Ele é a nossa salvação. Quem estiver dentro dessa presença, da arca dele, não vai se perder, mas vai ser resgatado por Ele mesmo, em meio às lutas, às adversidades. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje nessa manhã, meu irmão e minha irmã, que sua vida estava um caco, ou está um caco. Que você estava distante dos caminhos do Senhor. Quero dizer para você que a rocha firme continua neste lugar. E Ele convida você hoje a reconstruir a sua casa na presença dEle. Ele convida você hoje a reconstruir a sua casa.
Pode ser que Ele está falando com você hoje, nessa manhã. Não sei se tem alguém em casa que está nos assistindo, que está precisando dessa palavra. E o Senhor fala para você também hoje, que nesse dia Ele te trouxe neste lugar, ou Ele está falando com você através da transmissão, porque Ele está te chamando para reconstrução. Ele é a própria rocha, Ele é o Senhor, sobre o que você está construindo a sua vida, meu irmão e minha irmã. Abre o seu coração, preste atenção, chacoalha a sua mente aí por dentro, mexe aí dentro e pensa sobre o que você está construindo, sobre os bens materiais, sobre as alegrias dessa terra momentânea, sobre os esforços. Não, meus irmãos, Salmo 121 fala, o Senhor fala, se o Senhor não construir, meus irmãos, em vão aqueles que vigiam, meus irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, se não for o Senhor que estiver na sua casa, meus irmãos, ninguém pode. Ele fala, olha, será inútil você se levantar de madrugada, comer pão de dores, porque o Senhor dá o sustento aos seus filhos. É o Senhor que é o alicerce, Ele continua sendo o alicerce da sua vida, aleluia. O alicerce, ela é parte da obra que ninguém vê. Alguém aqui está vendo o alicerce dessa igreja? Alguém sabe aonde está o alicerce dessa igreja? Às vezes um bom profissional vai falar, não, pastor, está ali, eu não sei, mas vai estar ali, tem algumas colunas que descem aqui, mas ninguém está vendo. O alicerce é a parte da obra que ninguém vê, mas é a parte mais importante que dá o sustento na hora da dificuldade. O alicerce, Jesus, meu irmão. Nós não estamos vendo Ele, mas Ele é a presença que nos dá o alicerce na hora da dificuldade. Na hora que vem o rio, na hora que bate, meus irmãos, a água forte, Ele é o nosso alicerce. Por isso eu quero declarar sobre você, fique de pé por gentileza, o grupo de louvor pode vir aqui rapidamente. Quero dizer sobre a sua vida. A chuva vai chegar, meu irmão. Preste atenção, a chuva vai chegar. As águas fortes vão bater sobre a sua casa. O vento forte vai chegar, isso é inevitável. Isso é inevitável. Agora, aonde está o seu alicerce? Aonde está o seu alicerce? Aonde você está se baseando? Aonde você está fazendo a construção? Hoje é o dia de você refletir. E você falar para Deus, se porventura, meu irmão, se o Senhor falou com você, duas categorias de pessoas. Você que estava na sua casa, você estava distante dos caminhos do Senhor, você estava perdido por aí, e hoje você quer voltar a ter a presença, a sentir o Espírito Santo de Deus. Você fala, Senhor, eu quero voltar a construir sobre a rocha. Segunda categoria de pessoas, meus irmãos, pode ser que você passou por um período e sua casa trincou ou caiu, ou você está passando por um deserto hoje. Eu quero declarar que a rocha continua sendo a mesma, e você hoje precisa construir novamente no Senhor.